O Corinthians, a informação que eu trouxe já aqui na semana passada, é que o Corinthians não quer procurar o Gabigol e o Flamengo para negociar. O Corinthians que já negociou, né, no início do ano. E aí ficou aquela dúvida, mas por quê? Será que é birra? Porque no início do ano o Corinthians avançou com o Flamengo, só que o Gabigol não quis. Enfim, o Gabigol não quis jogar no Corinthians. Não é nem que o Gabigol recuou, não houve. O Gabigol não deu a resposta para o Corinthians. Vocês lembram que o Corinthians solta a nota oficial dizendo que desiste, porque, na verdade, nem foi uma nota oficial, né? Foi a palavra do presidente mesmo, dizendo que desistia porque cansou de esperar. E com o Flamengo estava tudo certo. E aí eu trago a informação depois no dia seguinte em que o Gabigol veste a camisa do Corinthians. E aí todo mundo já, a torcida quer saber, e aí o Corinthians vai para cima ou não vai? E a informação que eu recebi nós não vamos para cima, só se eles nos procurarem. Aí o torcedor fica, amigo, eles não vão procurar. E o torcedor começou a questionar, mas que birra, que orgulho. E aí eu fui apurar isso e recebi a seguinte informação: o Corinthians não quer procurar o Gabigol, porque acha que se procurar o Gabigol, vai pagar mais caro, o custo vai ser maior. Então o Corinthians torce para que ele rescinda com o Flamengo, e os representantes dele que, né, enfim, tem o contato do Corinthians, o Fabinho Soldado era de lá, por exemplo, do Flamengo, e hoje, né, tem um contato direto com o Gabigol, possam procurar o Corinthians e o Corinthians conseguir negociar por um valor menor. Então, o Corinthians, resumindo, quer o Gabigol mais barato. O Corinthians diz que não tem dinheiro para pagar a operação toda hoje, que seria ressarcir o Flamengo pela saída do Gabigol, pagar os salários e luvas. Então, assim, é uma operação grande, realmente. O Gabigol não é um jogador barato. Então, o Corinthians acredita que, sendo procurado, o Corinthians poderia negociar melhor um valor mais baixo. Enfim, o próprio Flamengo, o Gabigol, aceitando as condições. O que vocês acham, o Vitão e Lucas? Lucas, primeiro você. É possível isso? O Corinthians conseguiu o Gabigol mais barato, que é a nossa enquete, e o nosso chat vai votar? Eu acho possível, Samir. Só pensar que desde que o Corinthians namorou o Gabigol, foram algumas semanas de novela, e acho que foi até a primeira semana de janeiro, né, que foi encerrada ali. Passaram alguns meses e o Gabigol não fez nada. Inclusive, se envolveu em mais polêmicas, a questão do doping, a questão da camisa do Corinthians. Então, acho que naturalmente o preço de mercado dele cai. A vantagem para o Gabigol é que ele fica com a operação na mão dele, né? Ele pode assinar um pré-contrato para a próxima temporada, negociar diretamente luvas, comissão, quando o empresário pode morder o máximo possível de dinheiro. Mas, assim, o Corinthians, nesse momento, claro que é o Corinthians gigantesco, mas não é um momento propício para que o jogador se disponha, recuse outras propostas para procurar o Corinthians. Sim, eu entendo a estratégia, porque é um jogador caro, e acho que o Gabigol sabe que o Corinthians gostaria, isso já foi falado várias vezes, mas me parece que não é a estratégia ideal, pensando que tem clube grande aí na parada, né? Cruzeiro com investimento, tem o Grêmio, tem o Cuca ligando para o Atlético, então são clubes grandes, sem contar o Oriente Médio, que pode pintar, sempre podem vir grandes propostas. Então, assim, é uma estratégia que me parece interessante do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista técnico, esperar um jogador como o Gabigol no mercado, ele vai ter proposta. Eu acho que o Corinthians não tem muito tempo para essa barganha. Ô, Vitão, o que você acha disso, cara? O Corinthians consegue um Gabigol mais barato, né? Pensando naquilo que o Corinthians ofereceu no início do ano, e essa estratégia de não procurar, né? Visando enfim, um custo-benefício melhor aí, meu querido Vitão. Eu acho difícil que consiga, mas eu concordo com a estratégia. Porque o jogador está desvalorizado, não vale o que vale em janeiro. Teve o caso do Dop, além da coisa de vestir a camisa, que foi um total desrespeito com o Flamengo, né? Não desrespeitou a torcida do Corinthians, mas desrespeitou o atual emprego dele. Ele está desvalorizado e não joga bem há 1 ano e meio, né? Então não faz sim. O Corinthians ajudou o Gabigol a se valorizar em janeiro com a proposta, né? Publicamente ficou mal para o Corinthians que tomou ou não. Pressionou os jogadores que chegaram, porque não é o Gabigol, que é o caso do Yuri Alberto, que estava lá, do Pedro Raul, não ganhou nada com isso. Então é o seguinte, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato de graça e pode vir ano que vem. Se o Cruzeiro resolver pagar uma grana agora, que leve. Eu penso assim, eu acho que dificulta você aguardar, mas você pode aproveitar que você não vai gastar o dinheiro, dar um salário um pouco maior para o jogador, fazer uma meta. O jogador pode ter um problema com o doping, a gente não sabe o que vai dar mais para frente essa questão do doping. Eu acho que não vai dar nada, porque já ficou provado que foi mais uma palhaçada, uma malcriação, uma criancice do que questão do doping, né? Que ele não tinha problema de doping, foi mais uma questão
de querer ser indisciplinado, mas o jogador não joga 1 ano e meio bem, né? Tá na reserva, tá desvalorizado. Não faz sentido você pagar como se tivesse o Gabigol de 2019 decidindo Libertadores. O jogador está por baixo, o que ele tinha de ativo é o apoio da massa rubro-negra, que ele perdeu completamente com a atitude que eu acho que ele errou. Então, assim, se o Cruzeiro, que está numa nova fase, uma nova SAF com grana, quiser lá pagar horrores, que leve, assim. O Corinthians já gastou 2 milhões com o Igor Coronado mês. Eu acho que eu acho que o Gabigol é um risco que eu até tomaria, dependendo das condições. Pô, vem tá em baixa, vamos tentar ressuscitar o Gabigol, mas assim, pagando, você não pode pagar, né, Samir? O Corinthians tem essas coisas. Ele pega o cara em baixa e paga na alta, vende o cara na alta como se estivesse na baixa. É uma conta de pessoa de humanas que eu não entendo. O jogador está em completa baixa, no pior momento da carreira. Desvalorizado. O Corinthians vai pagar mais e em junho ele pode assinar para vir no final do ano de graça. Você vai trazer agora, vai pagar mais agora? Eu não faria esse movimento e eu concordo em você dar um perdido, que é mais ou menos o que diz sua nota que você levantou no UOL, né? Dar um perdido, tá? Se quiser, você que quer, sabe, fazer um charme, eu acho que tem sentido, embora dificulte, pelo menos se vier, vem em condições aceitáveis, né? É o que eu faria. Quem nunca fez um charminho na vida, né? O Rômulo Matos, né? O Corinthians tem dinheiro para pagar 2 milhões de salário para o Gabigol. No início do ano, o Corinthians ofereceu, né? No início do ano, o Corinthians ofereceu 2 milhões e meio, né? Pro Gabigol. Então, é assim, né? Foi igual um dirigente falou uma vez para mim, né? Grana nunca tem, mas sempre se consegue, né? Nessas horas. Então, eu acho que o Corinthians hoje paga 2 milhões para o Coronado, o Corinthians paga pouco mais de 2 milhões para o Yuri Alberto, o Corinthians tem salários altíssimos, né? Tudo bem que melhorou muito, né? No ano passado tinha muito mais. Mas com certeza, se o Gabigol, por exemplo, rescindir com o Flamengo, aí muda toda a estratégia, não vai ter charminho, não vai ter estratégia de custo, nada. Se amanhã anunciar, Gabigol rescindiu com o Flamengo, chegaram num acordo lá, aí o Corinthians, acredito que no dia seguinte, ou no dia seguinte, ou vai ser, uma coisa eu garanto, vai ser um dos primeiros a fazer uma proposta, porque o Gabigol interessa, o Augusto gosta muito do futebol do Gabigol, é um jogador que o Corinthians hoje poderia dar um retorno técnico dentro de campo e fora também, né? Eu trouxe essa semana também na coluna que o Corinthians se empolgou com aquela matéria do Lauro Jardim no Globo, que aumentou em 364% a venda de camisas depois que o Gabigol vestiu a camisa. E o Corinthians hoje, Vitão, Lucas e quem nos acompanha aqui no chat, o Corinthians hoje tem essa carência, né? O Corinthians, a camisa mais vendida do Corinthians era a do Cássio de forma disparada. A segunda mais vendida, pelo que eu apurei, era do Yuri Alberto. Hoje, por exemplo, que estrela o Corinthians tem para vender uma camisa, o Lucas? Então, o Gabigol poderia, por exemplo, é caro o Gabigol? Mais de 2 milhões por mês? Mas ele pode te dar um retorno também em ações de marketing. Não sei se você concorda. Concordo. Ele é um personagem que geralmente a torcida gosta, né? As outras torcidas não gostam, até ele fazer isso que ele fez com a camisa do Corinthians, ele era idolatrado pelo Flamengo. Ele teve que tomar uma atitude muito errada, porque até na do doping a torcida do Flamengo abraçou. Então ele teve que tomar uma atitude drástica para perder esse carinho. Eu acho que no Corinthians, ele jogando o que ele sabe, retomando pelo menos parte do que ele já foi, até pela concorrência, né, gente? O Yuri Alberto tem feito bons jogos, mas não é um cara centroavante titularíssimo do Corinthians, e a alternativa é Pedro Raul. Então, assim, pela carência de bons jogadores, de ídolos, de referência, o cara que se posicione, que fale, que dê entrevista, o Gabigol não tem esse medo de se posicionar. Ele é uma liderança de alguma forma, tem em alguns momentos imatura. Mas, enfim, eu acho que ele pode ser esse cara para o marketing e também em campo. O preço é alto, nesse momento pagar 2 milhões pelo Gabigol vale pelo que ele tem feito nos últimos meses, como o Vitão falou? Eu acho que não. Mas se ele rescindir com o Flamengo, você pode correr o risco de perder essa oportunidade cara e ver o cara ser artilheiro do Brasileirão pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, deitar no Atlético Paranaense. Então, assim, qual centroavante você contrataria? Hoje em dia o preço cresceu muito, né? Se você vende o Yuri Alberto, por exemplo, que sempre tem proposta, qual centroavante você gastaria? Você vai comprar direito econômico? Às vezes fica muito mais caro do que pagar o salário do Gabriel. Então, assim, eu entendo que pelo que ele pode arranjar dentro e fora de campo, pode ser uma boa oportunidade. Mas também entendo a estratégia do Corinthians de não se posicionar, procurar o Gabigol desesperado de novo, como foi no início do ano.